Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição, para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. 2 policiais penais foram condenados a 10 anos e 8 meses de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção por associação ao tráfico ilícito de drogas. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, eles facilitavam a entrada de drogas e celulares no presídio de Leopoldina. Os 2 homens também perderam cargo público e foram condenados a 1.000 dias multa. Ainda segundo o Ministério Público, os crimes aconteceram em 2019 e 2020. O esquema, gente, ele foi descoberto naquela operação chamada Jogo Duplo, deflagrada em abril de 2020 no Ministério Público, em parceria com o GAECO, a Promotoria de Justiça de Leopoldina e também as polícias militar e civil, além do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Segundo o Ministério Público, os 2 policiais penais podem recorrer da sentença. A gente já começa o alerta dando essa notícia sobre esses 2 policiais penais que estão sendo condenados aí por associação ao tráfico. Agora vem comigo, o Ministério Público de Minas Gerais concluiu um levantamento estatístico sobre o impacto da liberação de presos durante a pandemia em 2020. Juiz de Fora é a 5ª cidade mineira em que os presos mais cometeram crimes durante o período de soltura. O levantamento foi feito entre os dias 16 de março e 31 de dezembro de 2020. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público avaliou o impacto gerado pela liberação dos presos por causa da pandemia da Covid-19. Em Minas Gerais, foram liberados 12.385 presos. A soltura foi uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que fossem avaliados os casos individuais dos presos com comorbidades que sejam agravantes para o novo coronavírus. O especialista em segurança pública destaca a relevância da decisão frente ao ambiente carcerário superlotado, com um risco maior de contágio da doença. Percebeu-se que dentro da população carcerária existiam muitos presos com comorbidade, existindo aí uma superlotação, o risco de contágio era muito maior. Então, independentemente de serem detentos, estão cumprindo pena, mas são seres humanos também que precisam ter esse acesso à saúde. Então, o CNJ entendeu que, em razão dessa excepcionalidade, não é nada decorrente de uma lei ou de um decreto nesse sentido, mas para tentar, nesse exato momento, minimizar essa situação de possibilidade de contágio dentro do sistema carcerário. O especialista alerta que a saída dos presos por conta da pandemia é uma situação excepcional gerada pela necessidade sanitária. A liberação dos detentos não tem a ver com bom comportamento ou cumprimento da pena, como são os casos de indultos de datas comemorativas, como o Natal e o Dia das Mães. O levantamento do Ministério Público apontou que dos presos que saíram por causa da Covid-19 em Minas, 33,65% cometeram novos crimes. Foram mais de 11.000 ocorrências policiais envolvendo os presos liberados entre março e dezembro de 2020. Juiz de Fora é a 5ª cidade de Minas com maior número de crimes envolvendo os detentos. Foram 183 registros. A cidade fica atrás de Belo Horizonte, Contagem, 7 Lagoas e Uberlândia. As principais ocorrências registradas envolvendo presos liberados durante a pandemia foram por tráfico de drogas, furtos, ameaça, roubos, lesões corporais e assassinatos. Nas ocorrências de homicídio, os presos liberados foram vítimas em 76 registros e autores em 47. Quanto aos presos que não foram liberados, 4.335 testaram positivo para a Covid-19. Desses, 9 morreram no sistema penitenciário estadual, em razão da doença. Muitos deles, não resistindo, vamos dizer, à tentação do crime, voltaram a praticar crimes, como os crimes patrimoniais, roubo, furto, violência doméstica, lesões corporais, vias de fato, estupro também. São 2 situações a serem consideradas, porque se por um lado se preocupa com o bem-estar, com a saúde do detento, que é também um ser humano, e precisa disso, por outro lado existe a questão da segurança pública, a segurança da população. Não existe uma fórmula, algo assim, que possa, de forma específica, trazer esse equilíbrio, essa equalização entre a segurança pública e, ao mesmo tempo, a preservação da saúde dos detentos, quanto à possibilidade de um alto contágio pelo coronavírus.
A reincidência dos crimes durante a liberação, de acordo com esta socióloga, é um reflexo da fragilidade do sistema de ressocialização dos egressos do sistema prisional. Quando essas pessoas saem do sistema, né, é claro que não tem portas abertas, nem na família, emprego, enfim, locais para ficar. Então, de fato, a porta que se abre, muitas das vezes, é a porta do crime. O fato do Estado não ter a eficácia, então ela vai jogar a conta para essas pessoas. Bom, então tem que ficar aqui dentro, tem que morrer, não tem que ter cuidado, não tem que ter vacina. Né? Então, é essa relação que as pessoas vão estabelecer como troca. A própria política de segurança pública no país, ela é complexa. Ela se orienta dentro de uma política repressiva e que a gente já revelou e que a gente mostra o tempo inteiro os dados, vários pesquisadores, né, que trabalham com esse tema, eles mostram o tempo inteiro a pouca eficácia dessa política de repressão e que, de alguma forma, então, mostra que o sistema prisional brasileiro, por exemplo, não dá conta dessa quantidade de pessoas. Então, o desencarceramento, ela é uma atitude bastante importante nessa configuração. Agora, é claro, né, nós que defendemos uma política de direitos humanos, nós não estamos abrindo mão de forma nenhuma da lei e da ordem. Agora, a lei e a ordem não pode se sobrepor aos direitos humanos. Pois é, isso vale uma reflexão. Você viu, os números não mentem, né? A maioria dos presos aí no período de soltura acabam se envolvendo com tráfico de drogas. Vou dar uma paradinha, vou para o intervalo e volto já. Muito bem, já estou de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição para você. A cobrança do pedágio no trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro pode ser suspensa no mês que vem. Está previsto o fim do contrato da União com a Concer, a empresa que administra a rodovia. O contrato de prestação de serviços firmado com a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio termina no dia 1º de março. A Concer pediu a prorrogação por mais 138 dias, o que foi negado pela Justiça. De acordo com a decisão, foram apresentados no processo documentos e fotos que demonstram o precário estado de conservação das rodovias administradas. Muitos trechos com grande perigo aos usuários, o que, segundo o juiz, soa como um aparente descaso na segurança rodoviária em vários pontos. O documento destaca que é obrigação contratual manter a excelência permanente em todos os trechos, por isso a concessionária recebe o pedágio do passageiro. Na decisão judicial, são apresentados alguns dos problemas na prestação do serviço de pavimentação e sinalização horizontal e vertical. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, de 2015 a 2020 foram registradas 1.419 ocorrências de infração constatadas pela fiscalização. A concessionária tem mais de 200 processos administrativos para apuração e a penalidade pode chegar a 125 milhões de reais. Atualmente, a Concer já pagou R$ 3.428.000 relativos a 9 processos administrativos. Os usuários dividem opiniões sobre o que pode acontecer depois da decisão. Tem trechos que é bom, mas tem trechos que está um pouco ruim. É pesado o valor, né, que a gente paga, a gente tem uma condição ideal para poder dirigir tranquilo. A cobrança do pedágio vai ser suspensa com o fim da concessão. A preocupação dos motoristas agora é como vai ser feito o atendimento em casos de acidente ou pane nos veículos. No caso das prefeituras, eu acho que vão dar essa assistência para a gente, que no caso de um acidente ou até caso de uma pane de um carro, se vão dar conta de dar esse suporte para a gente, que hoje em dia, mesmo pago, a empresa de concessão dá esse suporte para a gente. Eu acho ruim. Seria bom se a gente pudesse trafegar sem pagar, mas infelizmente tem que ter. A Concer informou em nota que pediu a prorrogação do contrato de concessão por ser de interesse público a manutenção da via. A empresa afirma ainda ter créditos com a União em relação ao custeio das obras da nova subida da Serra. Eles informaram que em 25 anos à frente da BR-040, os investimentos na rodovia superaram em 190% o conjunto de melhorias previstas no contrato original. A Concer informou que vai recorrer da decisão. Nós entramos em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT,
que a partir de segunda-feira vai ser o responsável aí pela administração da rodovia. Em nota, gente, o DENIT informou apenas sobre o trecho entre o Rio de Janeiro e Petrópolis. Entre essas duas cidades, o departamento informou que os serviços básicos, como obras de manutenção, guarda patrimonial e serviço de guincho, devem ser garantidos. O atendimento médico fica a cargo do governo do estado do Rio de Janeiro. Sobre como fica a situação do trecho que liga Juiz de Fora a Petrópolis, até o fechamento desta edição, nós não tivemos resposta. Agora vem comigo, o governo de Minas Gerais recebeu hoje o 5º lote de vacinas contra a Covid-19. Segundo as informações aí do estado, chegaram 357.400 doses de imunizantes. 220 mil doses são da AstraZeneca e 137.400 da Coronavac. A Secretaria de Estado de Saúde ela vai divulgar na sexta-feira a quantidade aí de vacinas remetidas a cada município. As doses elas vão ser enviadas da Central Estadual para as unidades regionais de saúde e de lá também para as prefeituras. De acordo com o governo estadual, até esse momento, 69% das pessoas do grupo prioritário já receberam a primeira dose da vacina e 29% já completaram o ciclo de imunização. E a gente fica na torcida para que essa porcentagem aumente, cresça cada vez mais e tendo a certeza que aos poucos, todos nós vamos nos sentindo responsáveis e devidamente vacinados contra o coronavírus. Olha só, Barbacena está entre as 6 cidades mineiras que confirmaram a presença da nova variante P1 do novo coronavírus. Segundo a nota técnica enviada aos estados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, no momento não há evidências científicas que determinem que a variante seja mais contagiosa. Também são necessárias investigações mais detalhadas para definir os impactos aí no diagnóstico laboratorial ou também na eficácia da vacina. O documento ele orienta ainda sobre as medidas que devem ser tomadas e intensificadas pelas secretarias de saúde estaduais, a fim aí de monitorar e evitar a propagação das novas variantes no país. Segundo o Ministério da Saúde, 184 casos da variante P1 foram registrados no Brasil. Descoberta inicialmente no Amazonas, ela já foi identificada em 17 estados brasileiros. Em Minas Gerais, além aí da cidade de Barbacena, a variante P1 foi encontrada em Belo Horizonte, Uberlândia, Araxá, Betim e Uberaba. Vou dar uma paradinha, vou para um rápido intervalo e eu já estou de volta, não sai daí. Já estou de volta, gente. Em função do novo coronavírus, com a necessidade de isolamento social, o número de divórcios consensuais realizados pelos cartórios chama atenção. Os processos de separação estão em alta. Uma briga atrás da outra. A pandemia mudou a rotina e o humor de muitos casais. O resultado? Desentendimentos em alta em casa. Eu acho que é ela que brigou mais comigo. Enquanto os problemas só ficam nos atritos, tudo bem. Pior é quando a briga extrapola e marido e mulher decidem pedir o divórcio. Nesta hora, sobra até para os famosos. Para a cantora Luísa Sonza e o humorista Whindersson Nunes, por exemplo, 2020 foi o ano do início da pandemia e do fim do relacionamento. Para o ator Arthur Aguiar e a influencer Maíra Cardi, a separação foi inevitável. E a relação entre o cantor Gustavo Lima e a modelo Andressa Suíta estremeceu. Eles chegaram a pedir o divórcio, mas pediram um cancelamento este ano. Um levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil apontou um aumento no número de pedidos de divórcio no ano passado. Só no segundo semestre, 4.547 casais se divorciaram em Minas Gerais. Esse número representa um aumento de 11% quando comparado ao mesmo período de 2019. No Brasil, o número total de divórcios extrajudiciais feitos diretamente em cartórios de notas é 15% maior em 2020 do que no ano anterior. As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, aqueles casais que tinham uma vida conturbada ali, cada um com o seu trabalho, passaram a conviver mais tempo, gerou essa dificuldade de adaptação. E um outro aspecto também importante
foi a possibilidade de se fazer esse divórcio online. Esta advogada, especialista em questões familiares, afirma que o número de clientes à procura do divórcio em meio à pandemia aumentou 40%. O que eu costumo dizer para todo mundo é que a pandemia não divorcia ninguém, né? O que acontece é que todos aqueles problemas que já existiam antes da pandemia, que as pessoas acabavam deixando para lá, não ficavam tão aflorados com o excesso da convivência, com o excesso dos problemas do dia a dia, acabou ficando mais aflorado, mais exacerbado, e as pessoas estão menos tolerantes também. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Atenção, porque a Bárbara Lage, do JF da Sorte, ela veio dar um recado pra gente. Boa noite, Bárbara. Muito boa noite, minha amiga Cris. E para você que quer mudar de vida, JF da Sorte preparou prêmios incríveis e eu começo pelo melhor deles. No quarto prêmio, você concorre a 50 mil reais. É isso mesmo, são 50 mil reais só no quarto prêmio. E ainda 5 mil reais nos 3 primeiros sorteios e mais 10 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Vá até um dos nossos pontos de venda e adquira já o seu título de capitalização. O que tem amanhã também, fica ligadinho. Bairro Grama, a partir das 9 horas da manhã, tem ação do JF da Sorte. E para quem não quer sair de casa, pega o celular, aproxima aqui da tela do nosso QR Code e baixa o aplicativo para garantir o seu título de capitalização. Marca aí na agenda, porque a gente tem um encontro marcado e é no próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na TV Alterosa. E quando você adquire o seu título de capitalização, você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Quer ganhar? Compre já. Obrigada, Cris. Obrigada a você, Bárbara. E você aí de casa, gente, compre já o seu JF da Sorte, tá? E baixe o aplicativo porque é de graça. Olha só, neste período de retorno às aulas, pais e responsáveis se divergem quanto a enviar ou não os filhos à escola. Também existem divergências entre entidades, sindicatos e médicos sobre as aulas serem presenciais ou remotas. Em Belo Horizonte, gente, escolas particulares afirmam que estão preparadas para receberem os alunos com segurança. As escolas particulares de BH se dizem preparadas para seguir os protocolos sanitários e retomar as atividades presencialmente. Os pais de alunos dessas instituições também querem o retorno, após quase um ano de ensino remoto. Eu acredito que é seguro porque eu confio na escola que eu estudei e que eu escolhi para os meus filhos e que se diz preparada para receber. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública Municipal de Belo Horizonte é contra o retorno presencial. A entidade argumenta que é impossível cumprir os protocolos. Diz ainda que estudos apontam aumento de casos e mortes por Covid-19 onde as escolas reabriram. Enquanto isso, as crianças ficam perdidas. Para este neurologista infantil, voltar com as aulas presencialmente é uma emergência médica. Várias crianças, principalmente as crianças nas idades pré-escolares de 2 a 5 anos, elas têm uma necessidade muito grande da socialização e da interação interpessoal. Então, a escola não é somente um local de aprendizagem, é um local de convivência e socialização. Então, quando eu falo que é uma emergência médica, é porque esse tempo ele não volta, principalmente para os cérebros mais jovens. Márcia é mãe de um menino de 6 anos. Após 11 meses estudando em casa, ela vê prejuízos no ensino. Eu acho que não é só a perda do conteúdo, é a perda da convivência com os colegas, com os professores, com várias pessoas, né, com que eles têm laços aí. Percebo aqui claramente no comportamento, né, do Felipe essa questão da solidão. Ele fala, estou me sentindo solitário, estou com saudade da escola. Então, eu acho que isso também é muito sério. A gente fica na torcida. Vem vacina, né, gente? Bom, eu tô indo embora. Obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho. Ótima semana para você. A gente se encontra amanhã, às 7h15 da noite. Tchau, tchau. Alterosa Alerta, segunda edição. Oferecimento. Grafite. Pode comparar material escolar com menor preço só na Grafite. Murad. Experimente o melhor da comida árabe.